E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso canal Futebol com Método. É isso aí! Aqui no Futebol com Método, a gente faz exatamente isso. Pega o que a ciência do esporte tem de melhor e, sabe, traduz para a realidade do campo, do treino, da reabilitação. O nosso objetivo é sempre um só: trazer conhecimento prático, mas que seja baseado em evidência de verdade. Bom, vamos direto ao ponto. E para começar, eu quero deixar uma provocação no ar. Pensa comigo. E se a grande maioria das métricas que a gente usa hoje para avaliar um salto, sei lá, a recuperação de um atleta, fosse na verdade redundante? E se de centenas de dados, só um pouquinho deles realmente importassem de verdade? O que isso mudaria? Pois é, essa pergunta é exatamente o ponto de partida de um artigo bem recente que saiu na Physical Therapy in Sport. O trabalho é do Benjamin Dutaliz e da equipe dele. E olha, ele tem potencial para mudar a forma como a gente olha para a avaliação de atletas, principalmente depois de lesões sérias, como a do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Mas calma aí, para a gente entender o tamanho da importância desse estudo, a gente precisa primeiro entender o problema que ele quer resolver. Porque hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, tipo as plataformas de força, a gente vive num verdadeiro dilúvio de dados quando vai avaliar um atleta. Olha, pensa só nisso aqui. Um único salto. Um só. Aquele com contramovimento, o famoso CMJ, sabe? Ele pode gerar mais de 200 métricas individuais. 200! É isso mesmo. A gente está falando de força de pico, impulso, potência, tempos de fase. Cara, é uma quantidade de informação que é gigantesca. E claro, todo esse excesso de dados acaba virando um problemão para quem está na prática, né? Fisioterapeutas, preparadores físicos, fica aquela dúvida. Qual métrica eu uso? Será que essa métrica aqui está medindo algo diferente da outra? Ou é só a mesma qualidade física com um nome diferente? E toda essa incerteza, no final das contas, complica e muito a tomada de decisão sobre quando um atleta pode, de fato, voltar a jogar. E é exatamente aí que a pesquisa do Dutaliz entra em cena. O objetivo dos caras era muito claro. Vamos usar um método estatístico bem avançado para tentar simplificar toda essa complexidade e, finalmente, descobrir o que é que realmente importa na avaliação de um salto. O nome do método que eles usaram é um pouco complicado. Análise de componentes principais esparsos, ou SPCA. Mas, para facilitar, pensa nesse método como se fosse um sommelier de dados. É sério. Ele pega centenas de notas diferentes, que no nosso caso são as métricas do salto, e consegue agrupar tudo em poucas características essenciais, que são as qualidades físicas. Basicamente, ele separa o joio do trigo, encontra os padrões e mostra pra gente o que é só ruído e o que é sinal de verdade. Então, como é que eles fizeram isso na prática? Eles acompanharam 30 atletas recreacionais, homens e mulheres, viu, que estavam se recuperando de uma cirurgia de LCA. Aí esses atletas fizeram testes de salto vertical, tanto CMJ quanto drop jump, em plataformas de força. E essas medições foram feitas em 3 momentos, aos 6, 9 e 12 meses depois da cirurgia. E o resultado? Bom, depois de passar todos esses dados pelo tal sommelier estatístico, a conclusão foi, para dizer o mínimo, surpreendente. Eles descobriram que, no fundo, o desempenho no salto pode ser resumido em apenas 5 qualidades físicas essenciais. Só 5. Olha que legal essa imagem, porque ela mostra a grande sacada do estudo. Cada uma dessas linhas aí representa uma das 76 métricas de salto que eles analisaram. E o que a análise estatística mostrou? Que todas elas, de forma natural, se agrupam nessas 5 famílias, que eles chamam de componentes principais, ou PCs. E presta atenção no PC1. Esse primeiro componente, sozinho, explicou mais da metade, 51% de tudo que acontece no salto. É muita coisa. Tá, então a pergunta de $1 milhão é: quais são essas 5 qualidades? Vamos lá. A primeira, e de longe a mais importante, é um combo de força, impulso e potência. A segunda é o tempo de contração. A terceira é a velocidade concêntrica, que está totalmente ligada à altura do salto. A quarta, o tempo de contato e a profundidade do salto. E a quinta, que é um pouco mais sutil, é o pico de velocidade excêntrica. Pronto, tá aí o resumo da ópera. Mas a pesquisa não parou por aí, não. Eles foram além. Eles também investigaram como essas 5 qualidades físicas evoluem com o tempo, sabe? Durante o processo de reabilitação. E isso revela pra gente a verdadeira jornada da recuperação do atleta. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra essa jornada de um jeito brilhante. Dá uma olhada. As linhas verdes são a perna que foi operada, e as azuis, a perna que está saudável. Percebe como, com o passar dos meses, a linha verde vai se aproximando da azul? Especialmente em qualidades como força e potência, que é o PC1, e altura do salto, o PC3. O que isso quer dizer? Que a assimetria entre as pernas está diminuindo.
E isso, pessoal, é um sinal claríssimo de recuperação funcional. Ok, tudo isso é muito interessante, a ciência é legal, mas e na prática? Como é que esse conhecimento todo pode ajudar lá no campo, especificamente no futebol? Bom, é agora que a coisa fica boa de verdade. A gente consegue traduzir essas qualidades diretamente para as ações do jogo. Pensa assim, o PC1, aquele de força e impulso, é o motor por trás de um chute potente, de uma arrancada para ganhar na velocidade. O PC3, a altura do salto, é o que define quem vai ganhar aquela bola no alto numa disputa de cabeça. O PC4, tempo de contato, tem tudo a ver com agilidade, com aquela mudança rápida de direção para driblar. E o PC5, a velocidade excêntrica, essa capacidade de frear, de absorver o impacto de um salto para já estar pronto para a próxima jogada. Viu como tudo se conecta? Então, qual é a grande mensagem para levar para a prática? É simples. Foco no essencial. Em vez da gente se perder em 200 métricas, a gente pode concentrar nossa avaliação e, mais importante, nosso treino nessas 5 qualidades-chave. Na prática, isso significa menos tempo quebrando a cabeça com planilhas e mais clareza. Clareza para conversar com o atleta e, principalmente, para tomar decisões muito mais seguras sobre a volta dele para o esporte. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que talvez seja o grande legado desse trabalho. Com tanta tecnologia e ferramenta que a gente tem hoje, será que estamos medindo o que realmente importa? Ou será que a gente está só medindo o que é mais fácil de medir? Esse estudo, no fim das contas, sugere que dá, sim, para ser muito mais eficiente e muito mais assertivo. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify e siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.